Sejam bem-vindos. A ERTE prossegue com este ciclo de entrevistas dedicadas ao regresso às aulas no Concelho de Tomar, ciclo este com os responsáveis pelos principais estabelecimentos de ensino nabantinos, para além, claro está, da visão do responsável pelo pelouro da educação na Câmara de Tomar, neste caso o vereador Hugo Cristóvão, que nos acompanha precisamente nesta edição, conversa que pode ser seguida pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radioertse.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo. Feita esta introdução, não vamos então perder mais tempo. Vereador Hugo Cristóvão, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Obrigado também pelo convite. Bem-vindo. Uma questão mais global. Tudo apostos para o arranque deste ano letivo? Sim, portanto, é óbvio, aliás, como eu sempre digo, há sempre pequenas coisinhas que há ainda a preparar, porque algumas delas, em bom rigor, só já depois de iniciadas as aulas é que se conseguem afinar totalmente. Por exemplo, nos transportes escolares, há sempre pequenas questões depois do início do ano letivo em que há sempre uma turma ou outra para a qual se tem que tentar ainda encontrar uma solução. Porque, enfim, todos os anos nós definimos ou aliás há muitos anos, aliás, ainda até antes de eu ser vereador já estava definido esta questão de termos as quartas e as sextas-feiras à tarde livres como o mais possível livres para os alunos que não são da cidade. E, enfim, para os alunos em geral, mas particularmente para os que não são da cidade, porque são os dias onde há efetivamente depois mais transporte à hora de almoço, portanto à quarta-feira e à sexta-feira. Mas, enfim, os agrupamentos, eu também compreendo isso, também já tive essa responsabilidade, e nomeadamente em concreto a responsabilidade de fazer horários escolares, e não é de facto nada fácil com todas as regras a que estão sujeitos a precisamente essa feitura de horários, e portanto, enfim, há sempre uma turma ou outra ao qual se tenta encontrar a solução, e nós aqui dependemos um bocadinho da boa vontade da rodoviária, porque não há forma legal de obrigar a rodoviária, que é quem tem a concessão do transporte público no nosso concelho, mas enfim, normalmente consegue-se, pelo menos para os casos maiores, essas situações. Claro que depois há sempre um ou outro caso, enfim, é impossível haver, como eu costumo também dizer, autocarros a todas as horas para todas as partes do concelho, e portanto há sempre um ou outro aluno que não tem ali no imediato solução, enfim, naquela hora ou na meia hora ou na hora seguinte. Mas, enfim, isto também tem a ver com as exigências dos tempos. Eu lembro que, enfim, no nosso tempo, nós somos, se não estou em erro, exatamente do mesmo ano, eu lembro que a vez tinha tardes inteiras, de ficar desde, sei lá, das 3 até às 7 da tarde, que era quando havia depois o autocarro, no meu caso. Portanto, enfim, hoje também, por um lado, bem, mas às vezes também demasia, as exigências são diferentes. Mas, voltando à questão inicial, sim, há sempre pequenas coisas, portanto, já referi esta, que é no fundo a principal. Nos transportes há sempre algumas afinações. Depois, ainda por cima, nós temos também a questão dos transportes mais específicos, no caso do pré-escolar e primeiro ciclo, e, por exemplo, alguns circuitos que temos que fazer em algumas zonas mais remotas do concelho, em que são feitos por táxi. Há sempre um ou outro circuito que nós não conseguimos no primeiro momento encontrar quem faça esse serviço. Este ano também está a acontecer, portanto temos praticamente todos os circuitos já devidamente entregues a quem vai fazer o serviço. Temos um ou dois casos, confesso que não me lembro agora exatamente a zona do concelho, eventualmente na zona das Olalhas, onde ainda não conseguimos táxi que faça esse serviço, portanto, ao longo do ano letivo. Mas pronto, há sempre umas afinações a esse nível. Como dizia, os transportes escolares são a questão principal, mas depois ao nível do pessoal não docente, portanto, os auxiliares, há sempre também uma outra afinação. Este ano começámos o ano com 10 novos pessoas que através de concurso, portanto, entraram precisamente iniciaram esta semana, portanto, mais 10 pessoas nas escolas. Nós temos neste momento funcionários municipais nas escolas, são cerca de 160, o que, enfim, apesar de tudo, equivalem às necessidades? Pois, é relativo, não é? Porque isto depende sempre com o que se compara. Claro que se nós perguntarmos aos professores e aos pais, claro que nunca são suficientes, mas para o Ministério até estão a mais, porque estão bastante acima do rácio. Aliás, eu devo dizer que quando eu iniciei funções, portanto há quase 6 anos atrás, eram cerca de 140 os funcionários que estavam nas escolas. Neste momento são cerca de 160, portanto nós até aumentámos
mas, no entanto, o número de alunos desceu. Portanto, apesar de tudo, nós temos feito este reforço. O que não é fácil, porque efetivamente nós temos em Tomar esta particularidade que já não existe em muitos concelhos, de termos de facto um número ainda bastante elevado de escolas, e em alguns casos pequenas escolas, com poucos alunos, em alguns casos, que depois deturpam os rácios, porque no fundo a regra base, isto depois é um bocado simplista o que eu vou dizer, porque depois tem outras condicionantes, mas regra geral o que está definido é um funcionário para 21 alunos. E claro que isto depois não é exponencial, portanto não é por cada 20. Mas independentemente da idade? Estamos a falar aqui fundamentalmente de pré-escolar, primeiro ciclo. Muito bem. Porque depois nas escolas, nas ABE23 e no secundário, as regras são naturalmente um bocadinho diferentes. Portanto, no pré-escolar, primeiro ciclo, digamos que a regra base é esta, dos rácios definidos pelo Ministério. Portanto, um funcionário por 21 alunos. Só que nós temos várias escolas no concelho que têm menos de 21 alunos. E claro, tem que lá ter à mesma, não há meios funcionários, não é? E mais, um só funcionário nunca chega para uma só escola, porque é preciso fazer turnos por causa da questão da escola a tempo inteiro. Portanto, a escola termina sempre, pelo menos às 5 da tarde. E, portanto, isto deturpa naturalmente muito o rácio. Depois temos outras situações noutros níveis de ensino, que é, portanto, particularmente no agrupamento de escolas templários, a célebre questão de termos uma EB23 dividida em duas, não é? A questão da Santiria e da Gualda Paz. E isso, portanto, isso duplica imenso o número de alunos, o número de, aliás, funcionários necessários, porque basta perceber aquilo que é óbvio. Há 2 portarias, há 2 secretarias, há 2 cantinas, enfim, tudo isso que faz duplicar para um número realmente reduzido de alunos. Basta perceber que, no fundo, as duas, a Santiria, que já aqui referi, e a outra escola que no ano letivo teve aqui aquela espécie de polémica, a Infante tem praticamente o mesmo número de alunos e, no entanto, a comparação de funcionários que está numa e noutra é totalmente diferente, porque uma é EB23 e a outra é EB1. Portanto, isto de facto deturpa um bocadinho, mas como dizia, nós município temos feito o esforço de colocar mais funcionários, e isto sai do nosso orçamento, porque o Ministério só comparticipa os que estão dentro do rácio. E, portanto, tudo. Mas, por exemplo, dentro desse rácio, se houver alguém que fique doente... Esse é outro problema, é que depois as baixas, e nomeadamente baixas prolongadas, que temos várias, eu diria que temos pelo menos uma dúzia, não tenho agora aqui o número de memória, mas pelo menos uma dúzia no total de baixas prolongadas, algumas delas já de vários anos, mas continuam a contar para o rácio e não podem ser substituídos formalmente, não é? Claro que nós temos, mas não podem no papel, mas na prática nós temos que lá pôr outras pessoas a substituir isto, a substituir as suas funções. Já para não dizer que depois também temos um caso ou outro, não são, digamos, não são casos pequenos, mas não deixam também de ter algum impacto, e nós temos que tentar andar a puxar as pessoas de um lado para o outro para tentar que isso não seja tão significativo, mas que pela idade avançada, por várias razões, apesar de estarem ao serviço, enfim, já não conseguem dar, e eu aqui quero atribuir o verbo não conseguem dar aquilo que poderiam dar. Embora em alguns casos se calhar não é só o não conseguir, portanto tudo isto complica realmente bastante esta questão, mas ainda assim é preciso referir que o pessoal que nós temos nas escolas representa 1/3 de todos os funcionários municipais. Portanto, o município tem cerca de 500 funcionários, 160 estão nas escolas. Portanto, é ainda assim, de facto, um esforço muito significativo por parte do município. Depois, nas escolas secundárias, nas nossas 2 secundárias, há ainda mais cerca de 60, números redondos, cerca de 60 e poucos funcionários que também haverão de passar para o município com a questão da descentralização de competências, que nós, no nosso caso, Tomar, estamos a apontar para o ano letivo seguinte, portanto, para 2020-21. Ou seja, o peso do pessoal das escolas no todo o município vai aumentar ainda bastante mais significativamente. Muito bem, pronto, falamos de funcionários ao nível estrutural. Há aqui alguma escola de algum agrupamento que careça de intervenções mais urgentes? Temos o caso ali da Gualda Paz, mas é uma escola que pertence, neste caso, sim, é diferente. Ao Ministério. Sim. E para sublinhar uma vez mais, até porque para isto sendo do conhecimento público, portanto,
todas as escolas do concelho são propriedade e responsabilidade do município, à exceção da EB23 Gualdimpais e das duas escolas secundárias, portanto a Escola Secundária Santa Maria do Olival, ou Liceu, como ainda é tratado, e a Escola Secundária Jacome Raton. Portanto, são as únicas 3 escolas que não são responsabilidade ou propriedade do município. A nível de intervenções, nós enfim, todos os anos nós fazemos diretamente o município um conjunto de intervenções em algumas escolas, dentro das prioridades que vamos definindo e daquilo que entendemos como as necessidades maiores. Por exemplo, este ano ainda não se iniciou, mas atrasou-se aqui devido aos procedimentos burocráticos, mas está para se iniciar uma obra na escola de Sem Soltos, por exemplo, que vai dotar de um espaço extra no pátio, portanto, para dar algum conforto maior às crianças, uma vez que o pátio da Escola de Sem Soldos é, efetivamente, no contexto do concelho, o pior, pelo menos em termos de dimensão. E também uma intervenção na Escola das Olalhas, que há muitos anos não tem assim uma intervenção de fundo. Neste caso vamos também fechar uma parte na escola, para que também, precisamente, durante o inverno os miúdos tenham algum maior conforto portanto, nos intervalos das aulas. Mas depois, por exemplo, estamos a fazer um conjunto de intervenções, aliás, já foram concluídas, um conjunto de intervenções, por exemplo, na substituição dos aquecimentos, portanto, todas as escolas, ou neste caso os centros escolares, porque são as mais recentes, podendo aqui esquecer-me de alguma, mas São Pedro, Valdonas, se não estou em erro, Pedreira, Casais, portanto, todas elas tinham fornecimento ainda a gás do aquecimento, e nós tivemos, portanto, durante este verão, a substituir tudo por... aliás, a gás não, tinham a gás óleo, e estivemos a substituir por gás natural, portanto, também por uma questão de economia, desde logo, para as contas municipais, mas também porque a facilidade depois de utilização é maior. Uma destas escolas, São Pedro, por exemplo, sistematicamente, o sistema que tinha era com botijas, aliás, não eram botijas, mas era a questão do gás óleo, mas um reservatório pequeno, e portanto sistematicamente terminava, e depois muitas vezes terminava sem que as professoras se apercebessem. Portanto, quando nos indicavam, não era a tempo era já depois de ter terminado, e portanto depois havia às vezes ali o espaço de uma semana em que não havia aquecimento na escola, porque depois isto tem sempre aqueles procedimentos, também não se consegue o abastecimento logo no dia seguinte. Enfim, temos feito um conjunto de intervenções assim a este nível, não só de manutenção, mas também de melhoramento de algumas das escolas. E depois, claro, todas aquelas que são feitas no âmbito dos acordos com as juntas de freguesia. Portanto, recordo, o município transfere todos os anos, ou pelo menos desde 2015, através dos acordos de execução, uma verba para a manutenção, digamos, regular. E aquilo que está combinado com os presidentes de junta é que, portanto, essa verba eles vão usando, vão gastando, sempre que há alguma intervenção que entendem que não têm capacidade, ou que aquela verba não é suficiente, ou que de facto vai além daquilo que, por questões financeiras ou logísticas, eles não conseguem realizar, então comunicam ao município e o município intervém. Mas, portanto, nesse âmbito, naturalmente, há depois intervenções praticamente em todas as escolas, claro, com maior relevância aqui no espaço da junta urbana, que também tem, naturalmente, um número maior de edifícios escolares, e também com maior complexidade. Não quer dizer que não haja um caso ou outro, lá está, portanto, fora da cidade. São Pedro e Casais são 2 centros escolares um bocadinho maiores, um bocadinho diferentes, mas depois, fora isso, toda a realidade são as tais escolinhas mais pequenininhas, e que, portanto, que a manutenção é naturalmente mais fácil. Eu aproveito a deixa, ainda há pouco falou na espécie de polémica com a Escola Infante Dom Henrique. É um assunto encerrado, pelo menos para já? Para o município aliás, não só para o município, aliás, eu devo dizer que nós ainda temos o hábito de nos referirmos, eu próprio ainda há pouco me referia à EB23 Santiria, mas ela formalmente já não é EB23, portanto, desde o final do ano letivo passado, a DGEST já a reclassificou, a pedido do município, como EBI, portanto, Escola Básica Integrada. Precisamente a preparar o caminho que foi definido. Portanto, nós demos este ano, enfim, decidimos, apesar de tudo, dar este ano para que as coisas fossem preparadas, então, com mais calma e serenidade. Eu quero acreditar que não vamos chegar ao final do ano e vamos voltar a ouvir pessoas a dizer que não sabiam de nada, ou que nunca tinham... Porque eu tenho falado nisto todos os anos desde que sou vereador, todos. E não só publicamente, mas também com as entidades responsáveis. E já alertava para isto muito antes de ser vereador, não é?
Aliás, alertei bem a tempo de se cometer alguns erros que teriam evitado, nomeadamente a questão da construção da EB23 no Nuno Álvares, que teria evitado muitos destes problemas. Mas enfim, isso agora já não há nada a fazer. Agora, realmente em relação à questão da Infanta, à questão da Santiria, e depois, no outro agrupamento também há questões a resolver, não são tão prementes, mas há também questões a resolver. Portanto, tenho alertado sempre para elas e aqui a questão é simples, é que realmente nós temos excelentes instalações na cidade. Aliás, o problema de base, primeiro, é na cidade há salas de aula a mais, ponto. Isto é indiscutível, por muito que depois cada um queira olhar da sua perspectiva, mas há salas de aula a mais e de ano para ano isto vem-se agravando. Ora, por um lado, depois neste contexto, e portanto estamos a falar na mesma cidade e numa cidade em que, como eu costumo dizer, tudo está a 5 minutos. Há depois, claro, as questões da percepção, e portanto entende-se que uma escola, porque está ligeiramente mais afastada, já está longe, ou já está fora da cidade, ou a outra está do lado lá do rio, ou a outra está... Bom, tudo isto é uma questão de percepção, mas que não é real, quer dizer, em Tomar está tudo a 5 minutos. E nomeadamente as escolas estão bastante próximas umas das outras. E portanto, neste contexto, nós temos de facto um número cada vez maior de salas de aula a mais, ou seja, de escolas a mais na cidade, portanto, de edifícios a mais na cidade, e para quem tem que fazer a gestão e tem que fazer o planeamento, obviamente tem que ver isto também, ainda por cima, a longo prazo, não é para o ano seguinte, não é para os 2 ou 3 anos seguintes, como muitas vezes as pessoas que fazem estas, depois, lá está, esta espécie de polémicas muitas vezes vêm, e não pode ser. Portanto, nós temos que, por uma questão de recursos, como a questão dos recursos humanos que já aqui foram abordados, mas também os recursos financeiros, ou até muitas vezes para as próprias crianças, não faz sentido ter, e não só das crianças, mas também dos professores e do pessoal não docente e todos os demais que trabalham com elas, não faz sentido esta dispersão. E depois, acima de tudo, não faz sentido nós temos, por um lado, excelentes instalações, que é o caso, neste caso, da EBI, da Escola Básica Integrada de Santiria, que é o caso principal, excelentes instalações que não estão a ser utilizadas sequer a 1/3. Este ano voltaram a diminuir o número de alunos e portanto, independentemente de algumas pessoas que querem defender aquilo que não tem lógica de defender, porque no mesmo agrupamento nós temos 3 escolas com terceiro ciclo de ensino básico, por exemplo, Alvim Pais, Santiria e Jacome Raton, isto não faz qualquer sentido. Mas os próprios pais vão escolhendo, portanto, se as turmas vão diminuindo, é porque os próprios pais vão fazendo a sua escolha natural. E, portanto, temos uma escola com excelentes instalações e depois temos outra, não é a única, volto a repetir, mas é o caso mais evidente, mais volumoso e portanto, mais flagrante, e que por cima está dentro do mesmo agrupamento, que é, de facto, a EB1 Infante do Henrique, que tem praticamente o mesmo número de alunos, e este ano, portanto, a diferença ainda se aproxima mais, e em condições que de facto são muito más. Eu não estou com isto a dizer que não haja pelo país outras situações iguais, mas para Tomar eu considero que são condições muito más, acho que nós devemos desejar mais, e eu sou o responsável, portanto, naturalmente que é uma situação que não me agrada. Mas terão algum aproveitamento futuro aquelas são instalações que não é possível, quer dizer, pode-se sempre atenuar, fazer pequenos arranjos, mas há um conjunto de situações que nunca vai ter uma cantina em condições, nunca vai ter um pavilhão em condições, nunca vai ter um conjunto de espaços, porque não é possível lá colocar esses espaços no espaço existente. É claro, em relação à questão que coloca, claro, uma vez que o edifício deixe de ter função escolar, naturalmente terá que ter outra função, não aquilo que andou para aí a circular, que a Câmara já tinha aquilo vendido para construção, ou para colocar famílias de uma etnia qualquer, tudo isso é falso. Nada está pensado, ou melhor, naturalmente que acaba por surgir em conversa possibilidades, mas não há nada fechado. Aliás, a única coisa minimamente concreta sobre isso que existe é uma proposta que, entretanto, o PSD colocou numa reunião de Câmara, uma proposta precisamente já com um determinado encaminhamento, portanto, que aquele edifício fosse utilizado para, portanto, uma espécie de ninho de empresas ou de startups, que, enfim, é uma possibilidade, mas a verdade é que neste momento essa questão não é a fundamental. O que há fundamental é prestar com as melhores instalações que temos o melhor serviço possível à nossa comunidade, e neste caso a comunidade educativa, às crianças e a todos aqueles que trabalham com isso. E essas instalações são claramente a Santiria. É a melhor escola da cidade
e eu até digo isto sabendo que do outro agrupamento podem ficar chateados comigo, mas é a verdade, é a melhor escola, tirando aqui uma escola à parte que é já como Raton, mas isso é uma escola, enfim, de outro nível também de investimento e também para outra faixa etária, mas dentro do ensino básico a Santaria é claramente a melhor escola em termos de arquitetura, em termos de equipamento e, portanto, mesmo inclusivamente melhor por essa via, desde logo da arquitetura de base, que a Nuno Álvares, que é mais recente, mas que tem graves problemas, quer de concepção, quer depois de construção. E, portanto, enfim, independentemente de estados de alma, estas coisas têm que acontecer. Eu espero que este ano, e que as pessoas, enfim, tenham percebido, e com toda a discussão que houve, qual é a razão das coisas e que percebam que de facto é para o melhor das crianças e daqueles que com elas trabalham. E que garantias é que dá o Ministério em torno da Gual em Paz? É assim, da Gual em Paz há um processo negocial que começou, digamos, eu diria, ainda foi no final do mandato anterior, portanto há 2 anos e algum tempo, depois ficou um bocadinho em suspenso quando nacionalmente se começou a falar da questão das descentralizações. Portanto, e aquilo que já estava negociado, que já tínhamos conseguido assegurar, era pelo menos a substituição das coberturas, sendo que, portanto, as coberturas são em fibrocimento e com as questões que vão sendo às vezes um bocadinho demasiado populisticamente, mas que vão sendo faladas das questões do amianto, e portanto não é que nós tenhamos, enfim, não entramos em alarmismos, mas de facto também solicitámos isso e com maior urgência para os telheiros, porque no caso dos pavilhões não há contacto direto, portanto não é tão urgente, mas de qualquer forma isso já estava garantido para todas as coberturas, incluindo a do pavilhão gimnodesportivo. Também a reabilitação do pavilhão gimnodesportivo, nomeadamente do piso, que já está também algo debilitado. Depois de todo o sistema elétrico da escola, que é portanto, um sistema elétrico com 40 e alguns anos e com muitas adaptações não devidamente, ou se calhar nem sempre devidamente cuidadas ao longo dos anos, e portanto é todo um sistema que claramente já não está preparado desde logo para a carga e para os equipamentos que lá hoje existem e portanto tem riscos, e portanto, enfim, toda a substituição do sistema elétrico e também todos os vãos, portanto todas as janelas que também já não só por questões energéticas, mas também até da própria arquitetura daquelas janelas que, para quem conhece, elas abrem digamos, para fora na horizontal e, portanto, praticamente à altura da cabeça dos miúdos daquela faixa etária. Portanto, também não são propriamente, enfim, aquilo era um modelo que naquela altura foi importado cá para Portugal, mas vinha de outros hemisférios, ou pelo menos de outras latitudes, e, enfim, não é mais adequado. E, portanto, isto era o que estava já negociado. Coberturas, pavilhão gimnodesportivo, toda a instalação elétrica e portanto, todas as janelas, todos os vãos da escola. E isto era uma negociação ainda a decorrer, portanto, eu estou convencido que vamos conseguir isto e mais alguma coisa, até porque depois o próprio pátio, o próprio recinto escolar, que é muito grande e é desnivelado, não é? Tem patamares e, portanto, também precisa de uma intervenção. E, portanto, estou convencido que vamos conseguir. E, claro que agora, enfim, todos sabemos, estamos numa fase que vai haver eleições legislativas, portanto, entrará em funções um novo governo, que eu acredito que será do mesmo partido, mas não deixa de ser um novo governo e, portanto, depois teremos que retomar essa negociação com o novo governo e, enfim, com o novo ministro ou a nova ministra, que eu acredito que vai haver uma alteração e até acredito que sei quem é que vai ser a ministra, mas vamos ver. Muito bem, continuamos a falar de estruturas, por assim dizer. Já não falta tudo para que o Centro Escolar da Linhaceira possa ser também uma realidade. O que é que esta estrutura vem acrescentar ao panorama educativo do concelho? Bom, vem acrescentar uma enorme falha que existia, porque de facto a Linhaceira, e para que as pessoas também percebam isto lá em casa, enfim, onde estiverem a ouvir, mas muitas vezes depois comenta-se isto, porque há uma certa falta de conhecimento. Então, mas quer dizer, estão a fazer uma escola nova quando há menos crianças e até estão a fechar escolas. Pois, mas é preciso ver cada contexto no seu território. No contexto da freguesia da Aceiceira, há falta de salas de aula. Nós temos ainda, e porque nós, já comigo, portanto, comprámos um contentor de sala de aula, portanto, temos uma turma a ter aulas num contentor, porque antes disso tinha, ou seja, até 2014,
tinha numa sala atrás da igreja, uma coisa, enfim, que nem tinha assim grandes condições, pelo menos para o exercício diário da atividade docente, e portanto temos de facto uma turma a ter aulas num contentor sala de aula, e este ano digamos que os alunos até aumentaram, portanto ainda há mais uma turma, conseguiu-se arranjar ali uma solução para já intermédia, porque à partida a nossa expectativa é que a partir de janeiro, portanto, teremos em condições de iniciar atividades no novo edifício. Mas, portanto, esta é a razão, ou seja, é de facto, por um lado, uma freguesia bastante grande, que não tinha condições devidas. Entretanto, as crianças da freguesia estão todas já na linha ceira. Ao longo dos anos, as várias escolas da freguesia foram encerrando, estão todas na linha ceira, porque de facto também não fazia sentido. Houve uma delas que já foi comigo, que foi Santa Cita, que tinha lá 9 crianças na altura, não fazia sentido. Mas, portanto, 9 crianças de 4 anos letivos, não é? Portanto, não fazia qualquer sentido. Portanto, já estão todas na linha ceira, mas em edifícios separados. Portanto, neste momento há 3 edifícios e um contentor sala de aula. E, portanto, o que vai acontecer é que vai haver apenas um edifício novo, com condições, para todos estes alunos de pré-escolar e primeiro ciclo. Já a partir de janeiro mesmo? Contamos, neste momento, se não houver nenhum atraso, a minha expectativa e é aquilo que temos em planeamento, é que, no fundo, o segundo período possa ser iniciado já no novo edifício. Olha para, por exemplo, o Centro Escolar de Casais, como olha para o Centro Escolar da Linha Ceira, ou seja, o impacto positivo que tem no dia-a-dia educativo do nosso concelho? Vamos lá ver. O processo do Centro Escolar da Linha Ceira foi totalmente diferente daquilo que aconteceu nos Casais. Aliás, eu na altura, e a freguesia dos Casais é a minha freguesia, mas eu fui muito crítico, as pessoas não podemos achar só porque nos estão, entre aspas, a dar alguma coisa que isso é necessariamente bom ou bem feito. O processo do Centro Escolar dos Casais foi muito mal conduzido. A vários níveis. A escolha do local, antes de mais a prioridade. Obviamente que a prioridade naquele momento também não era aos Casais. Era a Linha Ceira que tinha muito mais alunos. Mas houve uma escola, na altura, que foi forçada a encerrar numa freguesia que ainda nem sequer era a mesma, que foi o caso de Alviobeira, que foi claramente para justificar alunos para o novo Centro Escolar dos Casais, porque não havia falta de alunos em Alviobeira. E era uma freguesia diferente, na altura. E eu disse isso muitas vezes, e outros também. Mas depois, mesmo, decidiu-se, sim senhor, faz centro escolar nos Casais. O local foi mal escolhido, e há muitos problemas na infraestrutura, logo por causa do local, porque foi construído numa zona baixa, numa zona onde, enfim, passava uma espécie de ribeira, etc, etc, enfim. E depois, o projeto de arquitetura é muito mau, aliás é semelhante ao da EB23 Nuno Álvares aqui na cidade, a base é a mesma, é um projeto tipo, mas muito mau. E depois a dimensão, portanto, aquela escola dava para 3. Ela foi construída com, por exemplo, 8 salas de aula de primeiro ciclo e 4 de pré-escolar. Aquilo nunca teve mais que 4 turmas de primeiro ciclo. E neste momento, ainda tem as 4. Esse subaproveitamento ainda garante a sua viabilidade? Não, quer dizer, naturalmente garante, porque tem ainda assim cerca de 90, 100 alunos. Não tenho, aliás, tenho aqui a minha cábula para tentar ser mais certo, se eu a descobrir. Onde é que ela está? Casais. Portanto, exatamente, entre o pré-escolar, 66 alunos de primeiro ciclo, 43 de pré-escolar. E, portanto, claro que sim, mas ela dá para o dobro. Na verdade, dá para mais do dobro. E foi construída de raiz para mais do dobro. E não faz sentido. Portanto, isso então de facto, coloca a questão ao contrário. Como é que se pode rentabilizar aquele espaço? Pois, isso é muito complicado, não é? Porque, especialmente num país e numa comunidade onde é muito difícil aceitar coisas diferentes, ou há muita mentalidade do sempre foi assim, e a resistência à mudança é muito complicada. E, portanto, é muito difícil pôr a partilhar instalações escolares com outra coisa qualquer. E, portanto, eu penso que, pelo menos para os próximos anos, essa questão não se vai colocar. Ou seja, há de facto uma parte do edifício que está subaproveitada e estará, mas vai chegar o momento, ainda não é o tempo, acho que ainda, como se diz às vezes popularmente, ainda não está suficientemente maduro, mas vai chegar o tempo em que essa questão se vai colocar e eu penso, não vou dizer aqui aquilo que tenho, que claramente me parece óbvio, mas eu penso que a solução vai ser óbvia quando ela se começar a colocar. Muito bem. Vereador, o Cristóvão,
O Conselho de Tomar ainda se sente na pele alguma espécie de concorrência que é feita por outros concelhos aqui na envolvência, Vila Nova da Barquinha, Constância, isso é uma questão que... numa tentativa de atrair alunos? Isso é uma questão que se coloca sempre, mas que na verdade não é bem real. Ou melhor, não é real no sentido de haver que há de um concelho que perde. Não, porque acontece sempre nas zonas limítrofes de qualquer concelho haver alunos que passam, especialmente nas zonas limítrofes, mas não só, mas especialmente nas zonas limítrofes, haver alunos que de um lado e do outro acabam por estar em sentido, portanto, em concelhos diferentes. Nós temos situações, é verdade, por exemplo, da freguesia da Aceiceira, na Roda, portanto, a localidade da Roda ou das Rodas, Roda Grande, Roda Pequena, que estão muito próximo da Barquinha e de Constância, e, portanto, há, de facto, e às vezes colocam-se depois até algumas questões de bairrismos, enfim, e portanto vais para ali porque não quer que vais para lá, mas acima de tudo uma questão de proximidade e às vezes até da deslocação natural, até por motivos laborais dos encarregados de educação, enfim, das famílias. Portanto, nas zonas limítrofes há sempre essa questão. Portanto, nós temos realmente alguns alunos que vão para lá, mas também temos alunos que vêm para cá. Nós temos alunos do entroncamento a vir para a linha Ceira ou para a de cidade, como temos alunos de Torres Novas a vir para Val do Calvo ou para Paialvo, mas também temos ao contrário, também temos alunos de Paialvo, portanto, freguesia de Paialvo, mas Curvaceiras, onde está a escola. Ou como também temos ao contrário, a ir da freguesia de Paialvo para a Lamarosa, ou, por exemplo, aqui da freguesia da Sabacheira, acontece há muitos anos, mesmo quando ainda havia uma sala de aula a funcionar na Associação das Serras, portanto, a escola já tinha fechado há uns anos, mas na Associação das Serras, a maioria dos alunos da Sabacheira já não estava na Sabacheira, estava em Ceiça ou em Alboritel e alguns também na cidade de Orem. Portanto, isto acontece sempre, com Ferreira de Zezer, depois também temos casos assim, temos alunos de Ferreira que vêm para Tomar, temos alguns ali da zona da Alvibeira ou da Torre que vão para Ferreira, ou das Olalhas, que também há um ou outro que vai para Ferreira, portanto, acontece sempre e é natural nas zonas de fronteira. Empregos dos pais à parte, o que é que aqui pesa mais? É a oferta formativa de cada estabelecimento de ensino ou as políticas educativas de cada concelho? Eu honestamente acho que para os pais é indiferente. O que pesa é a deslocação. O meu caminho natural é para ali que vou. Isto na globalidade. Haverá sempre outras. Por exemplo, nós temos em alguns casos, por exemplo, a escola de 100 soltos. É uma escola que, por uma dinâmica muito própria da comunidade e da associação local, tem conseguido atrair alunos de outras partes do concelho e até de fora do concelho para aquela escola. Que numa escola com cerca de 50 alunos faz uma certa diferença, né? Só que haja meia dúzia de alunos que vêm de fora faz logo uma certa diferença. E, portanto, tem conseguido essa capacidade de atratividade. Mas, globalmente, nomeadamente de um concelho para outro ou de uma freguesia para outra, as questões normalmente são da mobilidade e da empregabilidade dos pais. Depois há, de facto, como disse, algumas outras situações, às vezes até do professor A, e por exemplo aqui na cidade acontece muito, as pessoas quererem escolher a professora A ou a professora B porque acham que aquela professora está naquela escola ou está naquele ano ou naquela turma. Pode haver alguns casos assim, mas na grande maioria é claramente a questão da empregabilidade dos pais. Ao nível do pessoal docente, há noção de como é que estão as coisas? Pelo menos este ano não parece que está a haver entre a qualidade de outros anos. Temos aqui uma classe que trabalha ali sempre sob o fio da navalha. Eu bem sei, porque eu sou professor. Mas este ano parece que as coisas foram feitas este ano o pioras. Ministério, e é incrível como até em relação a isso se conseguem fazer críticas, mas este ano o Ministério fez aquilo que há muitos anos de fazer, que é de facto colocar pelo menos a primeira fase, que é a grande fase de colocação de professores, a primeira, portanto, cedo e devidamente a tempo e não a 2 ou 3 dias de começar o ano letivo, ou como já aconteceu em alguns anos, até já depois de começar o ano letivo, já depois de 1 de setembro. E, portanto, este ano aconteceu, não lembro exatamente o dia, mas alguns ali, portanto, ainda durante a primeira quinzena de agosto, o que é claramente de sempre o ano mais cedo, e claro, isso causa uma grande tranquilidade aos professores, não é? Porque e neste momento a grande maioria já sabe, aliás, as primeiras colocações depois dos contratados também já saíram, portanto agora depois o ciclo começa a ser a cada sexta-feira saem colocações, portanto já houve também depois a primeira dessas fases, daquilo que julgo saber, e portanto claro, isso dá uma enorme estabilidade à classe docente e portanto às escolas e às direções que sabem com que professores é que podem contar e enfim a toda a organização do ano letivo.
Ainda há pouco falou da transferência de competências para a autarquia. Há então esse acréscimo de responsabilidade para tentar preencher o número de necessidades no que diz respeito ao pessoal não docente. O pessoal docente, como é óbvio, está sempre dependente do Ministério, mas para o aluno propriamente dito, para o encarregado de educação, o que é que muda tendo a Câmara Municipal responsável por esta linha de ação? Bom, a questão é para o aluno, para o pai, para o professor, para a direção, ou seja, para a comunidade educativa, o que muda, que já começou a mudar quando houve as primeiras, exatamente, é que passam a ter uma porta mais próxima onde ir bater e reclamar. Sejamos práticos, esta é a primeira questão. Se mesmo para muitas vezes para coisas em que a Câmara ou os municípios não têm responsabilidade, as pessoas acham que, enfim, a Câmara tem que resolver tudo, ou enfim, uma boa parte da comunidade acha isso. Quando a competência de facto é diretamente, há ali aquele interlocutor mais próximo. E, em bom rigor, é por isso também que a descentralização acontece e, na maioria dos casos, faz de facto sentido. Porque, ao nível local, pode-se gerir melhor o território, desde que, no caso da educação, não passe disto. Instalações, pessoal, e, enfim, depois há alguma flexibilidade em algumas atividades, algumas matérias, porque depois às vezes também há uma certa deriva nacional de achar que os municípios poderiam definir o currículo ou enfim, portanto, da escola e dos alunos do seu concelho, ou fazer a colocação de professores. Portanto, tudo isso me parece que seria muito grave se acontecesse, ou se pudesse vir a acontecer. Mas, enfim, não é isso que está em discussão, felizmente, neste momento. É, portanto, no fundo, basicamente isto: instalações e pessoal não docente, e portanto de facto faz sentido, e penso que para a comunidade tem de facto essa vantagem. Há uma facilidade, pelo menos teoricamente, vá lá, há uma proximidade, porque facilidade de facto por vezes não existe, mas há uma proximidade muito maior na resolução dos problemas. Quer dizer, sei lá, há uma escola onde, por exemplo, ainda ontem, neste caso não é uma escola que até nem é uma das três que nem é responsabilidade do município, mas onde houve uma ruptura e o diretor liga-me, e tal, vereador e tal, tenho aqui água a correr e tal, se pudesse cá mandar alguém, e pronto, a Câmara lá resolveu o problema logo no dia a seguir. Portanto, enfim, isto replicado por muitas situações torna, penso eu, evidente essas vantagens. Mas a Câmara será apoiada nesse acréscimo também de responsabilidade financeira? Os municípios ficam sempre a perder, sempre. Isto que seja claro. Portanto, ainda há pouco dei um exemplo, o pessoal não docente, o município só comparticipa os que estão dentro do rácio. Aqui, mas a verdade é que só com os do rácio era impossível funcionar, ou então já tínhamos que ter fechado mais, sei lá, 10 escolas pelo menos. Portanto, concentrar mais alunos. Entre outras situações, portanto, é óbvio que os municípios ficam sempre a perder, só são financiados em parte, seja nos transportes escolares, seja nas refeições, seja no pessoal não docente, que no fundo são as três grandes questões em que temos financiamento por parte do Estado, mas que nunca cobre, digamos, a totalidade daquilo que, na totalidade, nem lá perto, daquilo que, no nosso caso, mas certamente noutros municípios também, portanto, se investe na educação. Claro que depois de município para município há diferenças, não é? Nós, enfim, municípios mais pequenos conseguem fazer coisas como, sei lá, oferecer as refeições todas, ou oferecer ATL, ou algumas outras situações que nós aqui localmente, ou no caso de Tomar, por exemplo, é impossível, porque não há orçamento que aguente. Nós vamos apoiando, sim, bastante além daquilo que seria o legalmente exigível, por exemplo, na ação social escolar, damos muito mais apoios do que aquilo a que estaríamos obrigados, mas não conseguimos fazer esse tipo de apoios genéricos que alguns municípios mais pequenos conseguem fazer. Eu dou apenas um exemplo, que agora já não se coloca, porque os manuais escolares são, entretanto, e bem, oferecidos pelo Governo Central, pelo Ministério da Educação. Mas, quando iniciei funções, essa foi uma das minhas ideias, portanto, tentar oferecer, pelo menos no primeiro ciclo, os manuais a todos os alunos do concelho. E bastou umas continhas rápidas e o número chegava aos 300 mil euros. Portanto, só para os manuais escolares por ano.
letivo. E, portanto, isto é incomportável para um município da nossa dimensão, porque, felizmente, nós ainda temos cerca de 5.000 alunos, apesar de vir a crescer, mas ainda temos cerca de 5.000 alunos entre ensino pré-escolar, básico e secundário. Portanto, de facto, isto replicado com todas essas verbas, é impossível nós conseguirmos fazer esses apoios genéricos. Mas ainda assim, como disse, temos feito muitos apoios além daquilo que estaríamos obrigados, portanto, em transportes escolares, por exemplo, de alunos de ensino secundário, que, enfim, o município paga sempre 50% do passe, apesar dos pais não se aperceberem disso. Mas mesmo assim, porque julgam que aquele valor que pagam é o valor total do passe. Não, o município paga 50% de todos os passes do ensino secundário e claro, a totalidade dos passes do ensino básico, portanto, até ao 9º ano. Mas começámos a apoiar a totalidade de alguns casos no ensino secundário. Começámos a perceber que havia alunos das aldeias que não vinham porque não tinham dinheiro para o passe. Aliás, as escolas alertaram-nos para isso. Ou, por exemplo, lá está, a nível de refeições escolares, material escolar e até, em alguns casos, frequências da ATL, nós temos dado apoios em que claramente se comprova a situação social carenciada e, portanto, enfim, lá está, não conseguimos fazer genericamente para todos, também se calhar não seria o mais justo e, portanto, vamos aplicando naqueles que entendemos que têm mais necessidade social. Já volto a este tema dos apoios, permita-me só voltar à questão da transferência de competências, uma última questão. O prazo para a aceitação dessa transferência ficou estipulado em 2021, no caso do município de Tomar. Se o prazo fosse prolongado, seria melhor ou não? Já há convicção Não, aliás, nós, no caso da educação, estamos a falar especificamente no caso da educação, porque há delegação de competências numa série de áreas, não é? Mas no caso especificamente da educação, nós até não aceitámos já este ano, porque era muito difícil para nós, sem haver aqui um planeamento, no próprio ano, de repente integrar 60 e algumas pessoas nos quadros de pessoal do município, e com todas as demais responsabilidades financeiras, que nós, em alguns casos, até nem estavam ainda bem esclarecidas, porque, por exemplo, no fundo, a portaria inicial sobre a descentralização não era totalmente clara e suscitava muitas dúvidas. Por exemplo, iam os municípios gerir as papelarias ou os bares das escolas, das EB23 e das secundárias? Ou, por exemplo, a quantidade... Eu dou, por exemplo, este exemplo. Eu já pedi a quantidade de contratos, era o que eu ia dizer, já pedi aos 2 diretores, ainda em junho, julho, que me enviassem todos os contratos existentes nos seus agrupamentos. Porque estamos a falar de contratos de fotocópias, de iluminação, de telecomunicações, repito, das EB23 e das secundárias, porque no caso pré-escolar e primeiro ciclo é o município que paga tudo. Portanto, estamos a falar de dezenas de contratos que existem nas escolas, portanto, o fornecimento da papelaria, do bar, enfim, de centenas de coisas que no dia-a-dia das escolas existem e nós tínhamos que perceber, mas é o município que vai gerir isto? Vamos agora estar a ir a este nível de profundidade? Isto não faz sentido. E era preciso aclarar isso tudo. E, portanto, nós não aceitámos já para este ano letivo que agora se inicia, por estas 2 razões essenciais. A questão do número de pessoas que há que integrar no quadro e nós temos que preparar isso. E depois todas estas questões que ainda não estavam devidamente esclarecidas. Neste momento já estão, até porque nós aqui localmente até fizemos reunião com a Secretária de Estado e com os diretores para tentar aclarar também isso melhor. Mas, portanto, nós, à partida, como disse, não vamos esperar por 21 no caso da educação, portanto, será no próximo ano letivo. Muito bem. Então, os apoios sociais, já foi dada essa garantia, mas já agora pretendia reforçar essa garantia. Não há nenhuma criança, nenhum jovem que fique sem acesso à refeição escolar, que fique sem acesso ao ensino, mesmo que a sua família não tenha condições financeiras. Quer dizer, e é muito difícil que aconteça, portanto, só por desconhecimento. E é muito difícil. Eu dou um exemplo minimamente no abstrato, mas aqui há 2, 3 anos atrás, não me recordo já exatamente, descobrimos que havia uma família no nosso concelho que tinha vindo do outro lado e que estava a viver chamemos-lhe um estilo hippie, pronto, no meio da natureza, sem qualquer... Enfim, as crianças não iam à escola, não havia... e claro, assim que detectámos a situação, entrámos em campo e passou a ser... enfim, aí era até mais ou menos uma espécie de opção, mas a verdade é que não podemos permitir isso. Portanto, as crianças têm que estar naturalmente enquadradas no sistema de ensino e a fazer o seu
caminho natural e, portanto, como dizia, só por algum desconhecimento que é muito difícil nos dias de hoje que possa acontecer. Portanto, as refeições são naturalmente asseguradas, o material escolar, e muitas vezes quer o município, quer muitas vezes os próprios agrupamentos conseguem localmente até fazer alguns reforços. Por exemplo, há escolas que para situações mais específicas conseguem assegurar o pequeno almoço, enfim, há depois o tipo de acompanhamento que, quando se percebem em famílias mais carenciadas, com mais dificuldades, consegue-se ainda dar alguns apoios extra. Há muita burocracia para quem quer aceder a este tipo de apoios? Não, o apoio simples, o célebre escalão A, escalão B, isso é aliás, se calhar até está simplificado mais, porque é basicamente a declaração de rendimentos de cada ano que determina isso, e que depois, no caso do município de Tomar, nós este ano iniciámos, portanto, a candidatura através da plataforma digital, portanto já não há papel, portanto é um formulário online que é preenchido e bastante simples. E depois, para além disso, se houver necessidade de parecer social, ou seja, os tais casos em que nós, ou a pedido das próprias famílias, ou porque nós ou a escola nos indica, nós detectamos ou a escola nos indica determinadas situações, pode-se então aí sim averiguar melhor a situação da família e solicitar outras questões. Mas a grande maioria dos subsídios é de uma forma bastante simplificada. Muito bem, já estamos na reta final, mas não queria deixar terminar este especial de informação sem também ouvir a sua opinião, até não na condição de professor, porque está aqui na condição de vereador, mas também tendo em consideração que já desempenhou essas funções. Na atualidade muito se fala nestes novos modelos de ensino, se os 3 períodos se mantêm, se vamos para a via semestral. Qual é que é a sua opinião? Bom, eu acho que de qualquer forma as questões não podem ser colocadas apenas na questão da divisão ou da organização do ano letivo, portanto se é em 3 períodos, se é em semestres, mas que entenda-se que em relação a isso eu sou claramente defensor da semestralidade, sou há muitos anos, por várias razões que são depois mais difíceis de explicar aqui num minuto ou 2, mas que levam a outras situações a montante, como a questão das retenções ou das passagens dos alunos, a carga que existe até cultural e social que existe no nosso país sobre a questão das notas do final do período ou das avaliações do final do período. Há todo um conjunto de matérias que na verdade remetem para a questão do modelo de escola, para o modelo de ensino que nós ainda temos, mas que já devia ser bem diferente. Costuma-se usar uma expressão que não é muito feliz, mas que, enfim, não deixa de dar uma imagem imediata, que é termos uma escola do século XIX com professores do século XX e alunos do século XXI, para mostrar, digamos, a diferença das realidades, e a verdade é esta: nós de facto estamos com o modelo em si, a própria questão de termos um modelo que é assente em turmas, ou antes de escolaridade, ou em disciplinas muito estanques, tudo isso está mais que ultrapassado, e até porque hoje aquilo que é importante transmitir aos alunos, na minha opinião, mas parece-me que é evidente, mais do que matérias que facilmente o Sr. Google nos explica, mesmo que muitas vezes tenha lá muita coisa errada, o que é importante é, aliás, a escola, para mim, sempre acreditei nisso, baseia-se em 2 missões essenciais: formar profissionais e, antes disso, formar cidadãos. E, portanto, para isso há um conjunto de valores, de instrumentos que a escola tem que conseguir transmitir. Portanto, lá está os valores da cidadania, portanto, da participação, de fazer coisas pelos outros. E felizmente em Tomar nós temos 2 agrupamentos escolares, e depois também as outras escolas, nomeadamente o João de Deus, que é uma escola privada, mas nomeadamente os 2 agrupamentos escolares, que são a grande fatia dos nossos alunos, têm, felizmente, e às vezes quem não tem essa noção ou esse grau de comparação com outros locais, com outros municípios, com outras realidades, mas nós temos 2 agrupamentos que têm de facto uma grande atividade a este nível, de atividades que saem fora da sala de aula e fora da escola, de articulação com a comunidade e de promoção de valores, lá está, de cidadania, de participação, de voluntariado, mas depois também, para aquilo que é importante ao nível profissional, o saber planear, o saber
enfim, pesquisar, o saber falar com os outros, o saber falar em público, o chamado desenrascar que nós portugueses tanto temos no nosso ADN. Enfim, tudo isso são coisas bem mais importantes de transmitir e de construir naquele jovem aluno, naquele jovem cidadão, naquele jovem profissional, do que estar, enfim, a despejar matéria que depois do teste ou depois da avaliação do final do ano, nós já, enfim, a maioria, 90 e tal %, nunca mais se volta a lembrar. E ainda mais, lá está, nos dias de hoje em que tudo isso está acessível a um clique. Portanto, a escola precisa de grandes alterações que vão muito além desta questão da semestralidade ou de outras situações. No nosso caso, Tomar, este ano, os 2 agrupamentos tentaram essa candidatura. Um deles, entretanto, desistiu, o outro, eu penso que não chegou, pelo menos até à semana passada não tinha tido uma resposta formal, mas eu acredito que agora, demasiado em cima, já não vai ter essa alteração, até porque para nós, município, colocava-nos aqui questões difíceis de burocracia, de agora termos um agrupamento Exato. Que era distinto do outro, e da escola profissional e do ensino articulado, com as escolas, as nossas 2 escolas de ensino artístico, etc. Portanto, eu penso que já não vai vir essa autorização da semestralidade, até porque isso implica um plano pedagógico, todo um plano de atividades que vai, de facto, além da simples organização do ano letivo. Mas, portanto, como dizia, isso é uma matéria tão densa e tão, enfim, tão mais importante que dizer isto aqui em 2 ou 3 minutos é complicado. Muito bem, vereador Cristóvão, obrigado então pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Votos de sucesso para este ano letivo. Assim finalizamos mais um especial informação dedicado a este arranque das aulas no concelho de Tomar. Fique bem, fique com a ERTE.